Olá pessoal, tudo bem? Na aula 18, será possível perceber que a calculadora HP também faz cálculos utilizando datas. E essa aula então foi separada para demonstrar como configurar a sua calculadora antes de promover esse tipo de cálculo. Ok? Essa aula, na minha opinião, é uma aula muito interessante, visto que a partir dela você profissional gestor perceberá ainda mais a necessidade dessa calculadora no seu dia a dia. Ok, pessoal? Vamos lá então. A primeira coisa que nós precisamos saber a título de curiosidade é que a calculadora HP possui funções então de calendário compreendidos entre as datas de 15 de outubro de 1382 até 24 de novembro de 4046, ou seja, qualquer cálculo com datas compreendidas nesse intervalo de tempo, a calculadora HP conseguirá fazer. Ok? Eu acredito que muito dificilmente você necessitará, nos dias de hoje, de cálculos com datas anteriores a 1382 e posteriores a 4046. Ou seja, a calculadora tem um bom tempo aí para te oferecer excelentes cálculos e muito colaborar com o seu dia a dia. Tá certo, pessoal? Outra coisa que nós precisamos saber também é que a calculadora, e isso já foi dito em aulas anteriores, ela foi feita, para ser utilizada no mundo todo. Então, algumas funções elas são nacionais, nossas, brasileiras, e outras funções elas são americanas. Lembra do ponto e vírgula, pessoal? No caso das datas, nós também temos diferenças, não é isso? Então, nós precisamos saber como digitar no modelo brasileiro, como digitar no modelo americano e como configurar para cada um desses dois modelos. Vamos lá então. Quando eu quero digitar na minha calculadora a data 2 de junho de 2017, no Brasil nós temos várias formas de representar essa data. Tem pessoas que vão colocar 2/6/17, tem pessoas que vão colocar 2/6/2017, 02/06/17, 02/06/2017. Todas essas representações de datas nós conseguimos fazer numa única leitura, 2 de junho de 2017. Porém, na calculadora, nós teremos apenas uma forma de digitar as datas, tá certo? Que seria esse modelo. Sempre então com duas casas para dia, duas casas para mês e quatro casas para ano. Ou seja, DD, MM, YY, YY. O Y aí no caso representa ano, porém está em inglês. Não é isso, pessoal? Desta forma, alguns colegas me perguntam o seguinte: Gustavo, mas olha, nós não temos data no teclado da calculadora HP. Como é que nós vamos digitar as datas então? Nós não temos a barra, né? Então, olha só, nesse caso, na calculadora, sempre que nós quisermos digitar datas, nós vamos fazer nesse modelo aí apontado na tela. Duas casas para dia, ponto. Duas casas para mês, quatro casas para ano. Tá certo, pessoal? E aí a gente não tem erro. A calculadora HP conseguirá entender aquilo que a gente está apontando para ela. Tá certo? E no caso americano, nós temos uma grande diferença nas datas, né? Quando nós queremos digitar aí, representar, a data 2 de junho de 2017, no modelo americano, primeiro vem o mês, depois o dia e depois o ano. Então vai ter pessoas que colocam 6/2/17, não é? 6/2/2017, 06/02/17 e 06/02/2017. Tá certo? Que é o modelo correto. Também com duas casas no mês, duas casas no dia e quatro casas no ano, que ficaria MM, DD, YY, YY. E no modelo americano nós digitamos sempre duas casas para mês, ponto. Duas casas para dia e quatro casas para ano. Ok, pessoal? Sabendo isso, nós temos então meio caminho andado aí
para começar a calcular datas na calculadora HP. Tá certo? Outra coisa que nós precisamos saber é a configuração entre um modelo e outro, né? Eu preciso indicar para a calculadora qual é o modelo que será utilizado, modelo brasileiro, modelo americano. Como é que eu faço isso então, pessoal? Olha só, nós entendemos então no slide anterior que o modelo brasileiro nós chamamos de DMY, tá? Ou seja, dia, ponto, mês, ano, né? E o modelo americano nós chamamos de MDY, mês, ponto, dia, ano, tá? E nós temos essas duas teclinhas aí na nossa calculadora HP. Veja só, lá na teclinha 4, nós temos então o DMY, que é uma tecla azul. E na teclinha 5 nós temos o MDY, tá? Que também é uma função azul. Sendo assim, caso eu queira utilizar o modelo brasileiro, eu vou digitar então G4, ou seja, GDMY. Caso eu queira utilizar o modelo americano, eu vou digitar GMDY, ou seja, G5. Vamos ver então como é que isso funciona. Olha só, eu vou então ligar a minha calculadora e digitar GDMY ou G4. Notem vocês que no meu visor aparece a função DMY, ou seja, a partir de então eu estaria na configuração brasileira. Isso, inclusive, pessoal, é interessante você sempre deixar aí. E quando eu aperto G5 ou GMDY, aquela função desaparece, ou seja, eu estaria no modelo americano. Então, sempre que eu for utilizar no modelo brasileiro, o DMY deve obrigatoriamente estar na tela, e sempre que eu for utilizar o modelo americano, nada vai constar na tela. Ou seja, se a sua calculadora não estiver nenhuma função de data na tela, com toda certeza ela está configurada no modelo americano. Então, pessoal, para não esquecer, eu oriento que todos vocês, já que são brasileiros, utilizem e deixem sempre essa função ligada aí na tela, apertando em G4. Ok, pessoal? É isso aí. Fora isso, olha só, são essas duas configurações, nós precisamos entender então como digitar as datas e como configurar no modelo brasileiro. Fora isso, nós precisamos saber quais são as teclas com cálculo de datas. Então, nós temos dois modelos de cálculo de datas. Nós temos o G, sempre vai ser função G, sempre função azul, não é isso? G, delta DYS, que é uma teclinha que está aí acima do botão Enter. E nós temos também o GDAT, tá certo? Que é uma função que está lá junto com o CHS, aquela teclinha que muda o sinal da calculadora. Tá certo, pessoal? Nessa aula foi possível aprender a configurar a calculadora no modo de datas e na próxima aula nós vamos então desenvolver cálculos utilizando as regras G, delta, DYS e GDAT. Até lá!